Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa aqui na Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias através de entrevistas com os nossos convidados. Antes de apresentarmos o nosso convidado, que é mais que especial, temos uma super novidade para os nossos ouvintes. Estaremos sorteando lindos produtos artesanais doados pelo Paulo Roberto, servidor da UFSM, aqui na Biblioteca Central. Se você tem interesse em participar da promoção, acesse nosso perfil no Instagram, @CTEUFSM, e siga o passo a passo da publicação. Desta forma, você estará concorrendo ao sorteio e terá a chance de ganhar 3 lindas peças de artesanato, que são uma bicicleta pequena de enfeite, um porta-cuias e um quebra-cabeças. Participe! O sorteio será realizado no dia 29/8 no perfil do Instagram, @CTEUFSM. Bom, vou apresentar o nosso convidado, que é o deputado Eduardo Matarazzo Suplicy. O deputado é um economista, professor universitário, administrador de empresas e político brasileiro. Atualmente é deputado estadual de São Paulo. Foi senador pelo estado de São Paulo durante 24 anos. É formado em administração de empresas pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, em economia pela Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, onde também concluiu seu mestrado e o seu doutorado. Em 2016, recebeu também o título de doutor honoris causa da Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Deputado Eduardo, seja muito, muito bem-vindo no nosso programa. Muito obrigado, Maria Aparecida Nunes Azolim. Para mim é uma satisfação estar falando com vocês da Rádio T-Move, da Universidade Federal de Santa Maria. Deputado, nós temos uma pergunta que dá o título ao nosso programa. Então, Eduardo, o que te move? Para mim, o que me move tem a ver muito com a minha formação. Desde menino, adolescente, eu tive nos exemplos de meus pais, Paulo Cochrane Suplicy e Filomena Matarazzo Suplicy, que eram muito cristãos, católicos, e que me colocaram valores e exemplos importantes. Eu sou o 8º de 11 irmãos e irmãs, e cada vez mais me interessei para saber quais seriam as soluções para que o Brasil se tornasse uma sociedade mais civilizada e mais justa. E então eu aprendi que, se nós quisermos de fato construir um Brasil mais justo, civilizado, precisamos levar em consideração aqueles valores que não sejam simplesmente a busca do interesse próprio, de se levar a vantagem em tudo,
precisamos levar em consideração os valores que signifiquem também o progresso das outras pessoas para além dos muros de nossa casa. São importantes os valores que, por exemplo, temos no aprendizado de pessoas como o grande líder Martin Luther King Jr. dos direitos humanos, que num dos seus mais belos discursos, um dos mais belos discursos da história da humanidade, Eu Tenho um Sonho, I Have a Dream, onde ele diz coisas tais como: eu tenho um sonho de que um dia, nos morros vermelhos da Geórgia, os filhos de ex-escravos e os filhos de ex-donos de escravos serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade. Se nós quisermos construir uma sociedade justa, precisamos, portanto, colocar aqueles instrumentos de política econômica que venham elevar o grau de justiça na sociedade. Que instrumentos podem elevar o grau de justiça? Quando se aboliu a escravidão, elevamos o grau de justiça. Se provermos a melhor qualidade de ensino para todos os meninos e meninas, para todos os jovens, para os adultos que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, à luz dos ensinamentos de nosso querido professor Paulo Freire, se nós provermos a melhor qualidade de assistência à saúde na cidade e no campo e em todos os bairros de cada cidade, se também expandirmos as oportunidades de microcrédito à luz dos ensinamentos de Muhammad Yunus, que criou o Banco do Vilarejo, Grameen Bank, lá em Bangladesh, para prover crédito a quem, não tendo patrimônio, mas tendo capacidade de, em comprando por aquele empréstimo um instrumento de trabalho que possa lhe dar condições de ele prover uma vida digna para a sua família, ainda pagar aquele crédito em 12 ou 24 meses de uma maneira factível, isso também irá elevar o grau de justiça. Também, se estimularmos as formas de economia solidária, as cooperativas, estaremos elevando o grau de justiça. E, em especial, se aperfeiçoarmos as formas de transferência de renda e caminhar, como já é lei no Brasil, lei de minha autoria, em direção a uma renda básica de cidadania, até que se torne universal e incondicional, aí estaremos atendendo o apelo de nosso querido Papa Francisco, pois ele tem dito e propugnado ao chefe de Estado colocar em prática os instrumentos de política econômica que possam elevar o grau de justiça na sociedade, para que, então, possamos ter maior paz dentro de cada país e dentre os países. E, então, se você quiser me perguntar a respeito da renda básica de cidadania, que é projeto de lei que consegui que fosse aprovado por todos os partidos no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Lula há 19 anos. Eu ia dizer em 2004, né? Em 8 de janeiro de 2004, agora só falta colocá-lo em prática. E eu estou muito confiante que o presidente Lula, durante este governo, vai poder fazê-lo. Se você se puder aqui mostrar a 8ª edição, nossa, você já tem? Eu estou com a 7ª edição. Mas aí eu acho que seria bom
você obter a oitava edição, Com certeza. porque na oitava edição tem uma coisa especial. O diálogo que eu mantive com o presidente Lula em 21 de junho de 2021, data em que eu completei 80 anos, e nesta oportunidade o presidente Lula me deu de presente um diálogo comigo que foi transmitido nas suas redes sociais e ah, neste diálogo ele disse coisas tais como: eu quero dizer que é uma alegria imensa, Eduardo, estar falando com você no dia do teu aniversário, ouvir você contar para nós essa tua dedicação. Eu diria que é uma coisa que parece profissão de fé, essa tua dedicação pela renda básica no nosso país e no mundo, porque cada vez mais, Eduardo, está ficando claro que a renda básica deixou de ser uma ideia do Eduardo Suplicy e passou a ser uma necessidade da humanidade. Enquanto, quanto mais houver avanço tecnológico, mais vai ter pessoas que precisam do Estado para cuidar dessas pessoas. Você sabe, Maria Aparecida, que neste dia eu transmiti ao presidente Lula que eu empregaria todas as minhas energias para que ele fosse eleito novamente em outubro de 2022, como felizmente aconteceu. Uhum. E ele, por seu turno, disse que ele vai sim colocar em prática a renda básica de cidadania, e eu espero que consiga fazê-lo, e eu quero ajudá-lo até chegarmos à universalidade e incondicionalidade. Mas se você quiser saber por que a renda básica para você, Maria Aparecida, para o Eduardo Suplicy, para todas aquelas pessoas que estão nos assistindo, e para o mais bem-sucedido empresário de Santa Maria e do Brasil, por que isso vai ser uma boa coisa? É claro, os que temos mais, vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber, e daí teremos as grandes vantagens de eliminarmos qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, na carteira de trabalho assinado ou informal, se uma mãe toma conta das crianças da vizinha, não precisa declarar. Eliminamos também qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos também o chamado fenômeno da dependência, que acontece quando se tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento, e a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade, que vai me render esse tanto, mas se eu iniciá-la, receber esse tanto, e aí vem o governo e me retiro o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos a renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Mas alguns estão nos perguntando, mas será que não vai estimular a ociosidade? O que é que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência inagradável à vagabundagem? Será mesmo, Maria Aparecida? Vejam bem, todos nós amamos realizar uma série de atividades porque nos sentimos úteis perante a comunidade. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo amor e carinho. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando de nossos filhos, nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós não estamos sempre realizando atividades porque nos sentimos úteis perante a comunidade, e ainda mais quando pensamos em certos aspectos da nossa história. Eu acredito nisso. Lembrarmos que
por mais de 3 séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal na África para virem aqui colaborarem para o enriquecimento de tantas famílias, sem que lhes fosse provida qualquer remuneração que não fosse viver numa senzala e receberem uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade. Mas qual é a principal vantagem, Maria Aparecida Nunes Azolim, da renda básica de cidadania? Você quer dizer para nossos ouvintes? Ou quer que eu fale? Eu acredito que é a dignidade, né? A construção Muito da, bem. da dignidade, porque quando começou o Bolsa Família, que depois eu vou lhe perguntar sobre o Bolsa Família, quando começou o Bolsa Família, era comum ouvir pessoas dizendo assim, isso assim, ó, as pessoas ganham o Bolsa Família, vão ficar acomodadas, vão, bem como o senhor disseste, a questão, a vagabundagem, só que as pessoas precisam comer, né? Como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa. Então, eu não acredito que tenha alguém beneficiário dessas bolsas família, desses recursos, que ele queira ficar assim para sempre. Não, ele quer. O trabalho é dignidade, né? Então, eu acredito que esse auxílio ele vem colaborar na questão das pessoas terem dignidade. Do ponto de vista exatamente da dignidade e da liberdade do ser humano, é que nós teremos a maior vantagem. O grande economista, prêmio Nobel, Amartya Sen, da Universidade de Harvard, nascido na Índia, ele explica em Desenvolvimento como Liberdade que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos. E ele ilustra com um exemplo de quando ele era menino, morava em Dhaka, hoje capital de Bangladesh, mas era a Índia. Seu pai era um bom professor e eles moravam numa boa casa. Certo dia, ele tinha uns 10 anos de idade, estava brincando no jardim de sua casa, quando, de repente, entrou um homem, portão adentro, esfaqueado nas costas, pedindo socorro. E ele, então, chamou por seu pai e acompanhou seu pai, levando-o para o hospital. No caminho, ele disse, bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas. Mas eu não tive outra alternativa senão de aqui, neste bairro, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. E quando chegaram no hospital, aquele homem, Kadermia, teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Conclui Amartya Sen, tipicamente, este homem não tinha liberdade real, precisou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família. Ora, da mesma maneira, certo dia aqui no meu gabinete, me visitou uma freira de uma ordem fundada na Itália no século XVIII ou XIX, dedicada, sobretudo, a cuidar das mulheres prostitutas. E ela veio me convidar para que eu fosse até o Parque da Luz, onde conversei com diversas mulheres na casa de chá e expliquei a elas, e elas me deram razão, houvesse para aquela mãe que, às vezes, não tendo como dar de comer em casa para suas crianças, resolve se prostituir lá no Parque da Luz, ou então para aquele rapaz que, não tendo como auxiliar no orçamento da sua família,
resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como personagem, por exemplo, do meu amigo Mano Brown, dos Racionais MCs, do Homem na Estrada. O homem na estrada que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais, o dia que houver para si, seja para aquela mãe, seja para esse rapaz, e para cada membro da sua família um, uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, esta pessoa vai poder ganhar o direito de dizer: não, agora eu não preciso aceitar essa única oportunidade que surge pela minha frente, mas que vai ferir a minha dignidade, fazer mal à minha saúde. Eu agora, quem sabe, possa aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso numa instituição na minha cidade, com a professora Maria Aparecida Nunes Azolim, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai aumentar o grau de dignidade e liberdade real para todas as pessoas. E eu penso, deputado, que eu não entendo muito de economia, mas pensando assim, ó, bem pensando no Adam Smith, do liberalismo econômico, o país inteiro cresce, as pessoas tendo mais poder de compra, deixando de lado a questão da dignidade, que é o principal, mas pensando no aspecto bem capitalista. As pessoas com maior poder de compra vão comprar mais, vão gerar mais impostos, todo mundo sai ganhando. Além da questão da pessoa ser vista como um ser legítimo, digno e merecedor de ter condições de se alimentar, de estudar, aquilo que a nossa Constituição, né, no seu artigo 1º diz. Então, as condições básicas, ela também vai poder adquirir e gerar, né? Vai movimentar. Então, todo mundo sai ganhando com um projeto assim. E, deputado, o senhor defende essa ideia há bastante tempo. Como é que surgiu essa ideia? Como é que o senhor teve essa intenção de criar esse projeto, escrever livros, buscar, que eu sei que o senhor vai assim, ó, de porta em porta defendendo essa ideia há bastante tempo. E é uma ideia, como eu disse, que é bom individualmente e é bom para o país como um todo. Quando é que você acha que começou a proposta da renda básica de cidadania? Quando você saiu de casa pela última vez, como você o fez? Pela janela? Não, pela porta. Então, Pela porta. o nome do meu livro é A Renda de Cidadania, a Saída pela Porta. E para lembrar que 520 anos antes de Cristo, o mestre Confúcio observou que a incerteza é ainda pior do que a pobreza. Pode alguém sair de casa senão pela porta? É uma questão de bom senso. Se nós formos um pouco mais adiante na história, nos encontrarmos com Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, em política, ele diz que política é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos. Para isso, se faz necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. Se formos ao Novo Testamento, observarmos os Atos dos Apóstolos,
que diz que eles venderam todos os seus bens, passaram a viver em comunidade, de maneira a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Se formos ver as parábolas de Jesus, ele, como do senhor da vinha, ele diz que o senhor da vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia. Com cada um, combinou o que ambos consideravam justo. E quando chegou no final do dia, começou a pagar pelo último que ali chegara. E quando pagou ao primeiro, este lhe perguntou: mas como assim o senhor está me pagando o mesmo que ao último que aqui chegou, e eu trabalhei mais do que ele? Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando o mesmo que ao último que aqui chegou, e o último que aqui chegou também precisa receber o necessário para o sustento da sua família, e que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como justo. E se formos ver a segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, ele diz que todos nós deveremos sempre seguir o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. Se nós formos ver aqueles que seguem Maomé, o islamismo, os 4 califas que escreveram o livro dos Hadis, Omar, o segundo deles, diz que, se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. Se nós formos ver o que pensa o budismo, Dalai Lama, em Uma Ética para o Novo Milênio, ele diz que, se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. Podemos seguir um pouco mais adiante na história, Maria Aparecida, e nos encontrarmos com um outro grande pensador, Thomas More. Thomas More escreveu A Utopia em 1516. Né? No livro primeiro de A Utopia, há um diálogo entre o cardeal Morton e diversos amigos, que eles estão debatendo como é que a pena de morte instituída na Inglaterra no início do século XVI não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta. E eis que, então, o viajante português observou Rafael Itrodeu muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão, de primeiro, tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E, com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, que, aliás, está aqui, neste quadro, aqui no meu escritório, muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa, senão, de primeiro, tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E, com base nesta observação, um amigo de Thomas More, chamado Juan Luís Vives, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, na Bélgica, um tratado de subvenção aos pobres, onde, pela primeira vez, propõe a garantia da sobrevivência aos habitantes de Bruges. Por esta razão, o Thomas More é considerado um dos grandes pensadores da história que fundamentou o direito à renda básica. Certo dia, quando o presidente
Jair Bolsonaro disse que estava doente com Covid, precisava ficar 2 semanas isolado no Palácio do Alvorada. Eu pensei comigo mesmo, isso faz mais de 2, acho que faz uns 3 anos, né? Quem sabe ele possa aprender uma lição, e mandei para ele de presente a Utopia de Thomas More. O gabinete dele agradeceu, mas não disse que ele tenha lido, acho que ele não aprendeu a lição, né? Eu acredito E, que ele não tenha nem aberto o livro. é, então, ah, podemos ir um pouco mais adiante na história, lá por volta de 1743, nasceu na Inglaterra Thomas Paine, Paine, um grande idealizador que tão fortemente influenciou a, a criação dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Ele tornou-se amigo de Benjamin Franklin, que o persuadiu a ir viver na América. Para lá ele foi como um coletor de impostos e arguto observador de costumes e de valores, e passou a escrever ensaios que tiveram enorme impacto, dentre os quais Common Sense, senso comum, onde ele e foi publicado com mais de 150 mil exemplares distribuídos pelas ruas da Filadélfia e das 13 colônias, e eis que 6 meses depois, em 4 de julho de 1776, os americanos proclamaram a sua independência, mas só que ele começou a se sentir perseguido por suas ideias tão progressistas, e resolveu que ele falava contraria o bom senso, por exemplo, que uma ilha domine um continente, coisas como tais. Mas, por se sentir tão perseguido, resolveu voltar para a Inglaterra, sua terra natal. Lá chegando, começaram a queimar os seus livros. Imagine este homem responsável pela perda da nossa principal colônia. Então, ele resolveu ir para a França e, de tal maneira, se engajou na luta por liberdade, igualdade e fraternidade, os ideais da Revolução Francesa, que 3 anos depois da Revolução Francesa, ele foi, embora estrangeiro, eleito constituinte francês. E, nesta qualidade, ele escreveu um ensaio de 20 páginas, que está aqui publicado no meu livro, Renda de Cidadania, Saída pela Porta, onde ele diz que a pobreza tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada. Ali na América, onde ele havia estado, não enxergara tamanha destituição e pobreza quanto nas vilas e cidades europeias de então. Por que razão? Porque na América a propriedade era comum dentre os índios, mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra, realize benfeitorias na sua propriedade, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade, mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse destinasse uma parcela de seu rendimento para um fundo que a todos pertenceria, e deste fundo, uma vez acumulado, se pagaria a cada pessoa residente naquele país, e esta era uma proposta para todos os países, se pagariam tanto um capital básico quanto uma renda básica, como um direito inalienável de todos participarem da riqueza comum da nação. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o deputado Eduardo Suplicy.
Estamos de volta com o Temove. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está ouvindo o programa Temove pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com a presença do deputado Eduardo Suplicy. Podemos seguir um pouco mais adiante, no século XIX, em 1848, Karl Marx escreveu com Friedrich Engels o Manifesto Comunista. Depois, Karl Marx escreveu os volumes de O Capital, e em 1875 escreveu a crítica ao programa de Gotha, onde ele diz que numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a poder se inscrever como lema da sua sociedade 12 palavras em inglês que o grande economista John Kenneth Galbraith, em A Era da Incerteza, diz que tiveram um efeito ainda mais revolucionário do que os volumes de O Capital, From Each According to His Capacity to Each According to His Needs, de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades. Se nós formos ao século XX, podemos nos encontrar com o grande filósofo Bertrand Russell, que em 1918 escreveu Os Caminhos para a Liberdade, uma reflexão sobre os grandes movimentos que abalaram a Europa antes da Primeira Grande Guerra Mundial, o socialismo, o sindicalismo, o fascismo, e ele, então, depois de examinar todos esses movimentos, diz que o seu plano era exatamente esse, que cada pessoa deve receber o necessário para a sua subsistência e, daí para frente, cada um vai conseguir obter aquilo que conseguir por seu talento, esforço, capacidade, produtividade, criatividade, mas a ninguém deve ser negado o mínimo para a sua sobrevivência. E daí para frente, mais e mais economistas no mais largo espectro passaram a defender a garantia de uma renda, seja através do imposto de renda negativo, seja através da renda básica universal e incondicional. E eu, quando estava nos Estados Unidos da América, fazendo o meu mestrado e depois o doutorado, me deparei bastante com este conceito. Lá por volta de 1968, por exemplo, mais de 1.000 economistas, alguns laureados com o Nobel de Economia, assinaram um manifesto ao Congresso Nacional e ao governo norte-americano, sugerindo que criassem um sistema de garantia de renda. Era o presidente Richard Nixon que convidou um auxiliar dos governos John Kennedy e Lyndon Johnson, que fazia programas de combate à pobreza, para criar um plano, e ele criou o Plano de Assistência à Família, The Family Assistance Plan, pelo qual toda família que não recebesse pelo menos $3.900 por ano passaria a ter o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da família. E o projeto chegou a ser aprovado na House of Representatives, na Câmara dos Deputados, mas por 10-6 perdeu no Senado. Mas naquela época eu passei a estudar bastante esse conceito. Mais tarde, na Europa, a partir de 84, formou-se também por o Felipe Van Pares e outros professores da Universidade Católica de Louvain, apresentaram para um concurso
que foi feito pelo rei Balduíno da Bélgica, no Colégio da Europa, e eles ganharam o primeiro prêmio, que era justamente por um estudo a respeito das origens da garantia de renda. E como ganharam US$ 4.000, aí o professor Felipe Vampares, que é autor deste livro, Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre, uma economia sã, com o meu prefácio, que é da Cortez Editora. Então, ele reuniu, em 1986, na Universidade Católica de Louvain, cerca de 50 economistas, filósofos, cientistas sociais, que estudavam como combater a pobreza, e então eles, depois de 2 dias de um simpósio, fundaram a Basic Income, primeiro denominada Basic Income European Network, e que mais tarde, por minha sugestão, quando eu participei do Congresso da BIAN, em Barcelona, 10 anos depois, em 2004, eu sugeri que passasse a ser o The Basic Income Earth Network, a rede mundial da renda básica. E você sabe que exatamente daqui a alguns dias, os dias 23, 24, 25 e 6 de quinta a domingo, de quinta a sábado, eu estarei em Seul, na Coreia do Sul, para justamente participar do 22º Congresso Internacional da Basic Income Earth Network, e onde eu vou, porque eu, primeiramente, apresentei em 91, quando cheguei no Senado, um primeiro projeto para instituir um programa de renda mínima através de um imposto de renda negativo. E foi aprovado pelo Senado, foi para a Câmara dos Deputados com um parecer favorável, inclusive do ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, entusiasta, mas quando chegou agosto de 91, Walter Barelli, professor que era um coordenador de programas econômicos sociais do governo paralelo de Lula, reuniu diversos economistas para um encontro em Belo Horizonte, e quando eu e Antônio Maria da Silveira apresentamos a proposta da garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo, o professor José Márcio Camargo, até hoje da PUC do Rio de Janeiro, ponderou: Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa... Perdão, um pouquinho de água, mas você precisa... Seria interessante começar a garantia da renda primeiro para as famílias carentes, desde que as suas crianças estejam indo à escola, porque um dos principais problemas no Brasil é um número tão grande de famílias que, não tendo como dar de comer para as suas crianças, resolvem colocá-las para trabalhar precocemente, aos 7, 8, 9, 10 anos de idade. Se nós provermos uma garantia de renda às famílias carentes, desde que as suas crianças estejam indo à escola, iremos cortar um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. E então ele escreveu a respeito dessa proposta na Folha de São Paulo em 91 e depois em 93. E aí, em 95, Cristóvão Buarque, governador então eleito pelo PT no Distrito Federal, e também José Roberto Magalhães Teixeira, prefeito do PSDB em Campinas, ambos iniciaram
projetos de renda mínima associados à educação, e isso teve uma repercussão forte, e outros prefeitos, como de Ribeirão Preto, Jundiaí, Salvador, Belo Horizonte, Belém, Caxias do Sul, Mundo Novo e tantos outros também iniciaram projetos nessa direção, e no Congresso Nacional surgiram 6 projetos de lei, 3 no Senado, 3 na Câmara, de Nelson Marquesan, Ney Suassuna, José Roberto Arruda no Senado, e de Chico Vigilante, Pedro Wilson, e outros ainda na Câmara. E então o presidente Fernando Henrique Cardoso, certo dia, por minha sugestão, recebeu o professor Felipe Vampares, que estava fazendo palestras na Universidade de São Paulo, na Universidade do Rio de Janeiro, sobre o tema da renda básica, e Felipe Vampares explicou ao presidente Fernando Henrique e ao então ministro da Educação, Paulo Renato Souza, numa audiência de 50 minutos, que o objetivo maior era chegar um dia à renda básica universal, mas iniciar a garantia de renda relacionando as oportunidades de educação constituiria um investimento em capital humano. E assim, Fernando Henrique deu sinal verde para que o Congresso Nacional, com meu apoio e de todos os partidos, aprovasse aquilo que veio a ser primeiro o Bolsa Escola, depois veio o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás. Quando se iniciou o governo Lula, em 2003, ele apresentou o programa Fome Zero, um cartão de alimentação, R$ 50 por mês para as famílias carentes adquirirem apenas alimentos. Mas quando chegou outubro de 2003, levando em conta o estudo multidisciplinar que o seu governo apresentou à sua equipe de governo, o presidente Lula resolveu unificar e racionalizar esses 4 programas que eu citei: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e Cartão Alimentação, no que veio a ser o programa Bolsa Família, que em dezembro de 2003 já tinha 3,5 milhões de famílias beneficiárias, e foi aumentando, até chegar em 2014, 15, quando havia mais de 14,2 milhões famílias. Durante todo este período, o índice, o coeficiente Gini de desigualdade foi diminuindo ano a ano, a proporção de famílias em estado de pobreza absoluta, pobreza extrema, também foi diminuindo, a ponto de a ONU ter qualificado o Brasil em 2014-15 como tendo atingido o estágio de fome zero. Mas de 2016 para cá, até 2022, infelizmente, os governos não deram atenção suficiente aos objetivos de erradicação da pobreza e promover maior igualdade. Então, aumentou o número de famílias em situação de pobreza, população em situação de rua, mas agora, com o presidente Lula novamente à frente do governo, e então os ministros Fernando Haddad, Wellington Dias, e Simone Tebet e tantos outros, e o próprio presidente Lula estão empenhados novamente em fazer com que haja
a erradicação da pobreza e a promoção de maior igualdade. Deputado, E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta agora. Posso? pode, pode fazer. Você, você já leu este livro, Vamos Sonhar Juntos? Não, só ouvi falar. Estou com muita vontade de ler. É um livro do Papa Francisco. Vamos sonhar juntos. O caminho para um futuro melhor. Você sabe o que ele diz na página 143? Não. Posso ler para você? Pode sim. Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, acredito que seja a hora de explorar conceitos como o da renda básica universal, também conhecido como imposto de renda negativo, um pagamento fixo incondicional a todos os cidadãos que poderia ser distribuído através do sistema tributário. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza. Daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego e facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos do mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade. Veja com que clareza ele explica as vantagens da renda básica universal. E da onde sairia esse recurso? Obviamente, de qualquer forma de riqueza gerada numa sociedade, num município, num país, num continente, sempre poderemos separar uma parcela para instituir um fundo que a todos pertencerá. Você já foi num lugar do mundo onde existe isso? Não. Ué, e quando que você vai? Olha, eu espero que logo. Ainda não tive Mas oportunidade. você precisa fazer uma reportagem ali para o programa Timove da Rádio da Universidade de Federal de Santa Maria. Então, eu já estive lá por 7 dias e achei formidável. Aconteceu o seguinte: numa vila de pescador, o prefeito de uma vila de pescadores, como existem tantas no litoral brasileiro, observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca. Era os anos 60, mas boa parte da população ainda era pobre. Então, ele disse aos seus concidadãos: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá, mas o imposto sou contra. Enorme resistência. Precisou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo que 10 anos depois ele se tornou governador do estado do Alasca. E acontece que lá no Alasca, ao norte dos Estados Unidos, junto ao Canadá, nos anos 60 e início dos anos 70, descobriu-se enorme reserva petrolífera na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca. Então, aquele governador Jay Hammond, que eu conheci pessoalmente, disse aos seus 300 mil habitantes, que hoje são mais de 732 mil. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque
O petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar, pelo menos, 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais, como o petróleo, para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E aqueles recursos passaram a ser investidos, então, no Fundo Permanente do Alasca, em títulos de renda fixa, ações de empresa do Alasca, para diversificar a sua economia, dos Estados Unidos, internacionais, inclusive de 200 empresas brasileiras, empreendimentos imobiliários, e o fundo evoluiu de $1 bilhão no início dos anos 80 para hoje mais de 78 bilhões de dólares. Vamos supor que você estivesse residindo no Alasca um ano ou mais. Você, então, teria direito de preencher, entre janeiro e março, um formulário. Sou Maria Aparecida Nunes Azolim, resido em tal endereço. Se eu viajei no ano passado por tal qual motivo, estou aqui de volta. Responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos. Trabalho em tal instituição, não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o seu patrimônio acumulado. Poucas perguntas adicionais, 2 pessoas que lhe conhecem testemunham essa declaração é verdadeira. Se assim tivesse procedido, você teria recebido, desde residente lá, desde então, no início dos anos 80, primeiro 300, depois 400, 500 e tal. No ano passado, em outubro passado, você teria recebido $3.284 por pessoa, digamos, numa família de 4 pessoas, pai, mãe, 2 crianças, mais de $13.000 por ano, pelo direito de participar da riqueza do estado do Alasca. Consequência, em 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos, hoje Alasca, o mais igualitário, com coeficiente Gini 0,41 dos estados norte-americanos, e constitui suicídio político para qualquer liderança do Alasca propor o fim deste sistema. E experiências de renda básica estão acontecendo, por exemplo, em Macau, desde 2008, está se pagando uma proporção de 6% da receita dos cassinos, hotéis, restaurantes e tudo, vai para o Wealth Partaking System, o sistema de participação na riqueza de Macau, para os seus 700 mil habitantes, que passaram a receber 4 mil patacas desde 2000. Já faz alguns anos que está se pagando primeiro 4 mil, 7 mil, 10 mil patacas por ano por cada habitante, mas experiências têm acontecido na Namíbia, no Quênia, na Finlândia, em mais de 100 países. Há 100 cidades norte-americanas, como Stockton, que estão fazendo experiências de renda básica. E aqui no Brasil, a cidade de Maricá, na costa do estado do Rio de Janeiro, está realizando uma experiência de renda básica que já neste ano está se pagando a 42.500 habitantes, uma renda básica da ordem de 200 mumbucas, que é a moeda social que lá existe, 200 mumbucas ou reais. Até em outubro vai passar para 80 mil
pessoas e até o final de 2024, todas as pessoas residentes ali em Maricá, que talvez seja em torno de 200 mil habitantes, todos ali residentes há 3 anos ou mais, terão o direito de estar recebendo a renda básica, uma experiência pioneira que está sendo estudada com atenção e tendo repercussão internacional já. A renda mínima universal seria uma ampliação do Bolsa Família? Ou o Bolsa Família foi assim ó, o pontapé inicial para depois vir a renda básica universal? No dia 19 de junho, foi publicada no Diário Oficial a Lei 14.601, que reinstituiu o programa Bolsa Família e extinguiu o programa Auxílio Brasil, que o presidente Jair Bolsonaro tinha instituído, e no primeiro parágrafo do artigo 1º desta lei, diz o seguinte, respondendo à sua pergunta: o programa Bolsa Família constitui um estágio da implementação gradual e progressiva da universalização da renda básica de cidadania, conforme estabelece em seu parágrafo único do artigo 6º da Constituição Federal e no caput do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 10.835, de 8 de janeiro de 2004, que, portanto, estabelece a renda básica de cidadania. Portanto, esta lei, assinada pelo presidente Lula, pelos ministros Wellington Dias, Fernando Haddad e Simone Tebet, expressa que o Bolsa Família é um estágio da renda básica universal, conforme nós estamos explicando aqui, querida Maria Aparecida. Deputado, que honra conversar com o senhor. Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Mas eu gostaria de saber quais são os seus projetos de futuro, para o futuro. Nos próximos dias, 23, 24, 25 e 26, eu estarei na Coreia do Sul, no 22º Congresso Internacional da Basic Income Earth Network, da Rede Mundial da Renda Básica, onde eu vou fazer uma palestra sobre as coisas que eu lhes contei aqui nesta nossa conversa, tá bem? Dizendo, e você sabe que eu estou procurando combinar com Deus e com os orixás que eu possa ter saúde suficiente para empregar toda a minha energia para ver ainda aplicada no Brasil a renda básica universal e incondicional. E nesta conversa você me ajudou neste propósito. Ai, muito obrigada e que assim seja. A Esther Grossi, na entrevista ao nosso programa, ela disse que ela vai viver até os 115, que é fato. E assim será. E eu lhe desejo assim, há muitos, muitos anos e que realmente o senhor e todos nós possamos realmente ter um país mais justo, aonde um país aonde tem 100 milhões de pessoas que não têm tratamento de esgoto e tem fila de espera para comprar jatinho, né? É muita desigualdade. Então, eu compartilho dos seus ideais, que realmente a gente tenha um país mais aonde as pessoas tenham dignidade.
Lhe ouvir realmente renovou as minhas esperanças num país melhor. Ler o seu livro, até quem está nos ouvindo, aconselho para quem não leu que leia. Renda de Cidadania, a saída é pela porta, do Eduardo Matarazzo Suplicy. Deputado, muito obrigada. Muitíssimo obrigado. Um beijo para você, Maria Aparecida Nunes Azolim. Um abração a todos. Um beijão para todos. Um abraço. Que pena que não é Felicidade. pessoalmente. Um abraço bem apertado. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da CTE UFSM e apresentadora deste programa, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Antes de encerrarmos o programa de hoje, vou lembrar vocês da super novidade para nossos ouvintes. Estaremos sorteando lindos produtos artesanais doados por Paulo Roberto Vogut, servidor na Biblioteca Central da UFSM. Se você tem interesse em participar da promoção, acesse nosso perfil no Instagram, @CTEUFSM, e siga o passo a passo da publicação. Dessa forma, você estará concorrendo ao sorteio e terá a chance de ganhar 3 lindas peças de artesanato, que são uma bicicleta pequena de enfeite, um porta-cuias e um quebra-cabeças. Participe! O sorteio será realizado no dia 29/8 no perfil do Instagram, @CTEUFSM. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, youtube.com/capacitação digital UFSM. Vá lá, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência, que a sua semana seja leve e feliz. Até semana que vem!